Olá, muito bem-vindos aí a mais uma aula de Biologia com o professor Bruno. Hoje nós vamos dar continuidade no assunto que foi tratado na aula anterior. Vocês estão lembrados daquela aula onde eu falei sobre abiogênese e biogênese? Então agora nós vamos responder aquela pergunta que eu deixei naquele último slide daquele outro vídeo. Ou seja, onde surgiu, quando surgiu o primeiro ser vivo na Terra? Então nós temos aí algumas respostas, alguns experimentos científicos que também conseguem comprovar a origem dos seres vivos no planeta. Vem comigo agora para mais uma aula e vamos iniciar essa aula falando sobre a evolução química dos seres vivos. Nesse tópico nós vamos trabalhar com a hipótese da evolução gradual dos sistemas químicos. A evolução química, ela descreve mudanças químicas na Terra primitiva que deram origem às primeiras formas de vida. As primeiras coisas vivas na Terra eram procariontes com um tipo de célula semelhante às bactérias atuais. Então nós temos aí uma busca pelas origens da Terra. Inicialmente, eu quero que vocês acompanhem comigo que aqui nesse slide nós estamos dizendo realmente como aconteceu essa evolução química da Terra. Ou seja, nós temos aí uma mudança química que aconteceu no planeta Terra, onde poderia ter surgido os primeiros seres vivos. Então, a Terra, nós sabemos que existiu aí uma grande explosão, conhecida como Big Bang, e essa grande explosão gerou muita poeira cósmica. A partir dessa poeira cósmica surgiram a estrela, no caso o Sol, e os demais planetas da nossa galáxia. E assim, conforme nós tivemos diversas reações químicas no planeta primitivo, surgiu então a vida na Terra. Acompanhe comigo, por gentileza, esse slide para vocês entenderem um pouco melhor. Então, os primeiros fósseis eram fósseis de procariotos, são fósseis encontrados aí nos fundos dos oceanos, em rochas. Então, são realmente fósseis de procariotos que foram encontrados aí há 3 milhões e 400 mil anos atrás, ainda mais antigas, principalmente na região da Austrália, incluindo algumas que parecem ser fotossintéticas, ou seja, micro-organismos que faziam fotossíntese naquela época. Todas as formas de vidas, elas são teorizadas e devem ter evoluído a partir dos procariontes originais daquela época. Então, olha só, gente, as condições químicas do planeta naquela época eram bastante diferentes em relação às condições que nós temos hoje. Então, hoje nós temos oxigênio abundante, nós temos aí um Sol com baixo índice de ultravioleta atingindo a Terra, justamente pelas camadas que a recobrem, e naquela época da Terra primitiva, nós tivemos aí algumas diferenças em relação aos produtos químicos que existiam no planeta. Então, os astrônomos acreditam que há 20 ou 30 bilhões de anos, toda a matéria estava concentrada em uma única massa e que ela explodiu com o Big Bang. Pessoal, esse slide ele traz toda a informação que vocês precisam agora para poder entender como aconteceu essa hipótese, essa graduação química do planeta Terra. Então, inicialmente nós temos os componentes da atmosfera primitiva, que eram água, gás carbônico, gás metano, nós temos nitrogênio, todos eles compondo a atmosfera da Terra primitiva. Com a luz do Sol, muita influência do Sol, descargas elétricas, raios ultravioletas, tudo isso foi acontecendo, gerando as primeiras moléculas simples na atmosfera. Com isso, começou a ter as primeiras chuvas, E essas chuvas, elas arrastaram essas moléculas para dentro dos oceanos. Os oceanos, na época, eram oceanos com água mais quente. Então, a água, devido à temperatura da água, essas moléculas elas começaram a ter uma alteração química. E essa alteração química levou para a formação de moléculas orgânicas mais complexas.
Seguindo aqui nosso fluxograma, a partir do momento que houve essas alterações químicas, nós temos aqui também essas aglomerações dessas moléculas que formaram os primeiros seres vivos. Então essa é a teoria de como surgiu os seres vivos no planeta Terra, a partir de toda essa evolução gradual química até chegar nos primeiros seres vivos. Ah, professor, mas o que são esses primeiros seres vivos? O que constituíam esses primeiros seres vivos? A gente já vai ver a seguir. Olha só que interessante. Então, nós tivemos dois cientistas, Oparin e Haldane, em 1920, que realmente gostariam de provar que os primeiros seres vivos da Terra vieram dessa evolução gradual. Como que eles falaram, né, que isso aconteceu? A partir da evolução química. Esse esquema aqui é o mesmo do slide anterior, porém um pouco mais reduzido. Então, eles diziam que compostos inorgânicos geravam moléculas orgânicas simples, a exemplo dos primeiros aminoácidos presentes na Terra. Essas moléculas simples geravam moléculas orgânicas mais complexas, exemplo das primeiras proteínas, e em seguida nós tínhamos aí as estruturas com capacidade de autoduplicação e também de metabolização. Pessoal, então aqui nós temos mais uma vez um slide onde nós temos toda a informação sobre a evolução química gradual dos seres vivos no planeta Terra. Então, na Terra primitiva, nós tivemos aí a presença dos gases, como eu falei anteriormente, né? Gases de água, nitrogênio, gás metano, e aí foram gerando algumas partículas na atmosfera. A partir do momento que houve as primeiras chuvas, com descargas elétricas, levaram essas partículas para os mares. Os mares tinham uma temperatura maior e então, a partir dessa temperatura, mais chuvas, raios ultravioleta, começou a surgir os primeiros seres vivos. Como era chamado esses seres vivos? Nós temos dois nomes para eles. O primeiro, protobiontes, e o segundo, coacervados. Então, vocês podem ver que nós temos duas maneiras de como chamar esses seres vivos. Se atentem quanto a isso. Existem muitos materiais que trazem apenas a palavra protobiontes e outros que chamam de coacervados. Fiquem atentos. Seguindo em frente, em 1957, nós tivemos aí Miller e Arnold, que forneceram evidências laboratoriais de que a evolução química descrita por aqueles primeiros cientistas, Oparin e Haldane, que poderia sim realmente ter ocorrido. Então, Oparin e Haldane, eles pensaram nessa hipótese gradual da evolução química, mas quem desenvolveu um experimento com um equipamento robusto em laboratório para comprovar essa teoria foi Stanley Miller e Arnold. Nós vamos ver o que eles criaram. Bom, esse slide representa como foi criado esse aparelho em laboratório pelo Stanley, né, na época, justamente para poder comprovar ou exemplificar o que poderia ter acontecido na Terra primitiva com o aquecimento dos mares, as descargas elétricas, os gases presentes na atmosfera. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para a gente poder entender esse processo, que é muito importante e sempre é cobrado em prova também. Vamos lá. Primeiramente, eles colocaram aqui embaixo, né, nesse volume, nesse local mais arredondado, né, o frasco de vidro aqui, eles colocaram aqui água com algumas substâncias, simulando a água dos oceanos. Em seguida, essa substância foi aquecida. A partir do aquecimento, o vapor de água foi subindo e foi chegando nessa próxima etapa aqui. O que tinha nesse recipiente? Esse recipiente, ele acumulava todos os gases que eram gerados a partir do aquecimento desta água. Como vocês podem ver, nós temos aqui gases, né, vapor de água, nitrogênio, gás carbônico, hidrogênio, dentre outros gases que eram presentes na Terra primitiva naquela época. O que eles fizeram? A partir do momento que acumulou todos esses gases nesse recipiente, eles começaram a disparar descargas elétricas. Mas o que seriam essas descargas elétricas?
Lembra que eu falei para vocês que na Terra primitiva nós tivemos muitas chuvas com vários raios que atingiam os oceanos? Então aqui eles, né, na verdade, eles refizeram, né, reproduziram aquelas chuvas na época da Terra primitiva. Então colocaram as descargas elétricas aqui dentro para poder ver o que poderia alterar. Bem, continuando, a partir do momento que esses gases recebiam a descarga elétrica, eles percorriam, conduzindo aqui por meio dessa tubulação, e eles passavam por meio de um condensador. O que é um condensador? É justamente uma serpentina, né, que vai fazendo toda a refrigeração desses gases. Então, a partir do momento que esses gases saem desse ambiente, vai percorrendo essa tubulação, eles vão sendo resfriados. E esse processo de calor para resfriamento produz aí, na verdade, o processo de condensação do vapor. O que é a condensação? É justamente transformar o que é vapor, o que é gás, em líquido. E aí aqui embaixo eles retiravam as amostras líquidas de todo esse processo. Continuando aqui, pessoal, então aqui nesse slide ele representa totalmente como ocorreu essa formação dos coacervados. Coacervado, como eu falei para vocês, nada mais é que proteínas, moléculas de proteínas, que se juntaram com moléculas de água, formando essa molécula maior que vocês podem ver aqui. Proteínas em verde e as moléculas de água em azul, ok? Bom, seguindo em frente, nós então temos aí, né, para a etapa final da graduação química, os protobiontes ou coacervados, lembre-se disso, não esqueçam, que foram desenvolvidos e aí a partir desse momento, tendo proteínas, aminoácidos, iniciou-se então as primeiras transformações genéticas dentro desses coacervados e aí nós tivemos um início de geração de vida a partir dessas moléculas. Bom, para a gente ir finalizando toda essa aula, né, esse processo aqui de graduação química dos seres vivos, nós temos aí que entender 3 assuntos importantes, né? Ou seja, o que é DNA, proteínas e RNA. Fiquem tranquilos, a gente vai ver sobre isso nas próximas aulas. Porém, eu quero deixar aqui, plantar essa sementinha da curiosidade em vocês, justamente para vocês entenderem que o DNA na célula, ele carrega toda a informação genética dessa célula, certo? E nós temos aí também a presença de RNAs que são formados a partir do núcleo celular. Nós temos aqui as proteínas. As proteínas elas têm várias funções, principalmente para manter viva a célula, e nelas nós temos uma informação que não é carregada de uma geração para outra. Por quê? Quem carrega informação genética é o DNA. Proteína é apenas aquilo que a gente consegue ver nos seres vivos. Tudo que é produzido, né? Todos os órgãos e tecidos dos seres vivos são produzidos a partir das proteínas. E o RNA, como eu comentei com vocês, ele carrega o código genético e realiza todos os trabalhos bioquímicos da célula. Não se assuste, a gente vai ver todas essas etapas. Nós temos aulas futuras aí para conhecer cada parte da célula. Fiquem tranquilos. Para a gente fechando mais uma aula aqui de biologia, eu trouxe um resumo, né, concluindo como foi a formação gradual dos primeiros seres vivos aqui na Terra. Então, à medida que os probiontes, né, protobiontes ou coacervados cresciam, eles se dividiam, o RNA era transmitido aos descendentes. Com o tempo surgiu a diversidade de células, que foram as primeiras células procariontes, que eu falei no início da aula. Lembra lá dos fósseis, né, que foram encontrados? Então foram as células procariontes. Sob a influência da seleção natural, esses procariontes eles começaram a dar origem a uma variedade de vida no planeta Terra. Pessoal, então esse foi mais um tópico aqui de biologia. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui o meu e-mail para contato, caso tenham dúvidas. Espero vocês na próxima aula.